até agora porque você nomeou o eixo das ditaduras. E você vai falando dos países do eixo, China, Venezuela, Irã. E a gente E vê a gente tá amigo de todo mundo. Exato, e você vê lá, parece que a gente tem uma relação boa com todos eles e cada vez pior com os países que não são desse eixo. E realmente as democracias estão tão divididas que talvez elas não tenham força para se contrapor às ditaduras. Ficar politizando a mesa. Ah, mesa é de direita, mesa é de esquerda. Não, mesa é mesa, gente. Os pronomes. Isso, é tudo. E essa é a discussão quando a esquerda traz a discussão. Quando a direita traz, ela também faz a mesma coisa. Então, geopolítica é geopolítica. Geopolítica não é discussão de direita e esquerda. Não é, tá acima. $24, $65, 31, 65, 11. Sabia que você pode fazer dólar de qualquer lugar do mundo e converter para sua conta, independente de onde você esteja? Eu tô aqui no Alasca, tá menos 25 graus, e isso não é desculpa para não faturar em dólar. Você pode ganhar isso convertendo para sua conta de qualquer lugar do mundo. Então vamos parar de papo furado, clica no botão aqui embaixo e vem comigo. Ideológico do presidente Lula. E eu queria perguntar sobre essa questão. O Brasil não é uma superpotência que fica querendo ter, né, se preparando para uma guerra, como as potências fazem o tempo todo, mas o que você achou do que o Brasil fez até agora? Porque você nomeou o eixo das ditaduras. E você vai falando dos países do eixo, China, Venezuela, Irã. E a gente tá amigo de todo mundo. Exato, e você vê lá, parece que a gente tem uma relação boa com todos eles e cada vez pior com os países que não são desse eixo. Por exemplo, quando a gente olha as duas guerras que já estão acontecendo, envolvendo Israel, a gente ficou numa postura muito crítica contra Israel. E envolvendo a Ucrânia, que foi invadida, né, na fala do Lula parece que a culpa também é sua, né? Você provocou. O que você acha? Acho que o Brasil tá escolhendo, tá do lado errado. Óbvio que quem defende ou aceita o que o Lula tá fazendo, acho que o Brasil tá escolhendo, tá do lado certo. Porque acha que a vitória será do eixo das ditaduras. Acha que as democracias... Eu acho que eles acham que as democracias estão em decadência e as democracias estão passando por uma crise. Isso é unânime, Sim. a gente sabe disso. Tipo, essas discussões que nós estamos aqui debatendo sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos é só porque a sociedade americana está dividida. Sim. E isso nunca aconteceu, ela nunca foi dividida desse jeito. Quando você está dividido internamente, como é que você vai brigar com o outro do lado de lá? Você está fraco. Agora, quando você está unido, você consegue, né, se contrapor aos seus adversários. E realmente as democracias estão tão divididas que talvez elas não tenham força para se contrapor às ditaduras. E essa galera, né, quem apoia o Lula e entende que isso é o caminho certo, tá fazendo uma leitura que tá apostando no cavalo certo. O Brasil tem que estar do lado do eixo das ditaduras. Óbvio que no longo prazo eles podem até vencer a guerra, mas o mundo vai ser um lugar muito pior. Se nós vivemos sob a Pax chinesa, desculpa, assim, Pax americana pode ter 1 milhão de problemas, mas ela não se compara com a Pax chinesa. Eu acho que é um grande erro o Brasil se aproximar desse lado, porque eu acho que vai ser o lado perdedor, se a gente conseguir organizar a nossa casa do lado do mundo livre. E organizar a casa é entender que a gente precisa estar junto, aliado, e parar de discutir e ficar politizando a mesa. Ah, mesa é de direita, mesa é de esquerda. Não, mesa é mesa, gente. Os pronomes. Isso, é tudo. E essa é a discussão quando a esquerda traz a discussão. Quando a direita traz, ela também faz a mesma coisa. Então, geopolítica é geopolítica. Geopolítica não é discussão de direita e esquerda. Não é, tá acima. Você colocou muito bem. A geografia, ela se impõe ao líder. Os russos, historicamente, tiveram que sempre lidar com a geografia do seu entorno. Então, não é o Ivan Terrível ou o Putin. Todo líder russo terá um certo comportamento. Inclusive, a geopolítica diz que o líder tem muito pouco espaço para margem de operar. O que ele faz, na verdade, é seguir os preceitos da onde a geopolítica empurra ele. E nesse sentido, não é que o Putin quis fazer isso, é que a Rússia, na posição que ela está geográfica do mundo, ela sempre fará isso. O ponto é que você fala, não, então a Rússia é a vítima? Não. Porque se o outro lado não brecar o avanço russo, os russos vão conquistar o Heartland, por exemplo, que um teórico político vai dizer que quem conquistar aquela região vai conquistar o mundo inteiro. Então, a briga não é se o outro lado tem razão ou não. Tá todo mundo no mesmo tabuleiro. E se alguém conquistar o tabuleiro inteiro, você tá fora do tabuleiro. E nesse sentido, a gente precisa entender para onde nós estamos indo e se juntar e trabalhar contra essas forças.
Mas o Brasil está escolhendo. Eu acho que se a gente tiver um cenário muito grave no mundo, de uma terceira guerra mundial, e dependendo de quem tiver no governo no Brasil, A gente vai estar do lado errado. a gente vai estar do lado errado, né? Meu Deus do céu. E assim, eu não acho que o Brasil vai entrar em guerra. Eu sempre falo isso. E eu nem acho que vai ser ruim para o Brasil, porque nós estamos tão isolados geograficamente de todo o resto, nós vamos ganhar muito dinheiro Vai aqui. vender pros dois lados. Isso. Se vender para os dois lados, esse é o problema. Dependendo de quanto você se alinha, você vai Você não começar consegue a sustentar muito um dos lados. E aí, óbvio, né? Você imagina uma terceira guerra mundial, o Brasil está alimentando a China. E os americanos vão vir e vão começar a afundar navio brasileiro saindo daqui levando o cara. Aí o Brasil tem duas opções: ou fingiu que não viu, ou falar, tá bom, me juntei com a China, vou declarar guerra aos Estados Unidos. Eu não acho que vai acontecer isso. Mas entende para onde nós estamos indo? E assim, um país como a China, ele tem muito menos travas e limites de se impor na hora que precisar. Se nós estivermos associados com eles e nós quisermos se libertar deles, nós vamos sofrer muito mais. Porque a retaliação deles é autoritária. Tipo assim, eu não aceito divergência. A Austrália foi lá e criticou a China na pandemia. Qual foi a resposta chinesa? Sanção econômica contra a Austrália. Imagina se o Brasil resolve fazer alguma criticazinha à China. Já era no estágio que nós estamos. A China não vai tolerar. Ela vai querer retaliar o Brasil. E como nós ficamos tão dependentes de um único país, contrariando a premissa número 1 dos investimentos, que é o quê? Diversificação. A gente não diversificou. E pior, a gente resolveu depender, botar todos os ovos na cesta do país ditatorial, do Partido Comunista. Não é um país, é um partido que tem só interesses políticos. Aí a situação é muito ruim para o Brasil. Eu espero que dê tempo a gente corrigir isso politicamente e internamente até a hora que a coisa fique pior. Mas o Brasil está se colocando num lugar muito ruim, no meu ver. É complicado mesmo. A frase que você disse, né, de que o líder tem muito pouco espaço, o Tolstói em Guerra e Paz, onde ele conta a história do Napoleão invadindo a Rússia e depois dos russos dando um sacode no Napoleão, né, indo até a França e tirando ele do trono. Ele falava que quanto mais alto um homem está, menos livre ele é. Porque tem demandas realmente das quais ele não tem como fugir, Controle. são inescapáveis. E a China hoje, para quem não sabe, é nosso principal parceiro comercial. O segundo, mas bem menor do que a China em termos de participação, são os Estados Unidos. E assim, tem uma coisa que é interessante, Bruno, que todo mundo fala, não, é parceiro. A gente não depende da China. É muito fácil responder isso. Pega o minério de ferro e vira e fala assim, o Brasil tem para quem vender tanto minério de ferro quanto a gente produz? Se a resposta é não, na ponta de venda nós estamos ferrados. Agora, e a China? Tem de quem comprar tanto minério de ferro? Talvez tenha. Talvez exista outro fornecedor. Essa não é uma relação de interdependência. Aliás, quase nunca as relações entre países são de interdependência, são sempre de dependência. E nesse caso, só do minério de ferro, claro, a gente tem que olhar toda a balança comercial brasileira e analisar caso por caso e no final fazer um equilíbrio geral. A gente vai chegar a uma conclusão se o Brasil é dependente da China ou se a China é dependente do Brasil ou se nós temos interdependência. Eu nunca fiz essa análise aprofundada. Eu tendo a achar que nós somos dependentes da China. Não, no minério de ferro, eu não tenho dúvida disso. Porque se você pega em termos de exportação de commodity, o petróleo, todo mundo quer comprar. O tempo inteiro. Trigo, tudo que a gente exporta. Agora, minério de ferro, majoritariamente o destino é China. Isso. Se a China escolhe construir menos infraestrutura, o preço do minério já cai aqui. E a China talvez tenha de quem comprar. Né? Essa quantidade que compra do Brasil. Aí a pergunta do alimento. A China tem de quem comprar? O Brasil tem para quem vender tanto alimento se não for para a China? Me parece que a gente está se colocando numa situação bem ruim. Bom,